Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coffee com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é um espaço para conversarmos sobre histórias reais que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia a sua vida. É um prazer ter você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado. E aqui a sua história, como eu sempre digo, ela também importa. E hoje, o episódio é com uma mulher que tem uma trajetória muito bonita, uma trajetória que inspira, que carrega muita disciplina, que carrega constância e tem um olhar estratégico sobre vida, sobre carreira e sobre propósito. Ela que é uma referência no mundo fitness, empresária, mentora e especialista em construir marcas que vendem muito mais do que produtos, né? Ou serviços, né? Vendem valor. Então, antes de apresentar a nossa convidada aqui oficialmente, quero agradecer os nossos parceiros, a CP Marketing Digital, que é essa empresa que faz toda essa produção que vocês estão vendo aí do outro lado. Não só essa estrutura de podcast, mas toda a produção que vocês veem aí com essa qualidade. E para você que deseja se destacar no mercado digital, é uma oportunidade também, porque além desse podcast, eles fazem todo o marketing 360. Então, trabalho de social media, produção de conteúdo, tráfego pago. Então, para você que tem esse desejo, o arroba deles está na descrição. E também a Água Coffee Los Angeles, que é a minha parceira, presente na minha rotina e aqui não seria diferente. Então, deixo meu agradecimento a eles também. E sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa convidada de hoje, que é a Manu Delay. Ela que é nutricionista, educadora física, atleta profissional de fisiculturismo, com títulos nacionais e internacionais, mentora de posicionamento e estrategista de marcas. Seja muito bem-vinda, Manu. É uma honra te receber aqui. Ana, obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, do meu conhecimento e poder agregar valor na vida do ser humano. Com certeza, tenho absoluta certeza que o pessoal que está ouvindo a gente aqui tem muito a aprender, assim como eu também. Uhum. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Manu, vamos começar assim, né? Falando da sua jornada. Sim. Que eu acredito que tenha muita história para contar aí, né? Então, conta pra gente quem que era a Manu, né? Antes de todos esses títulos aqui que eu trouxe sobre você, quem que era a Manu antes disso? Como que começou a sua jornada aí no esporte, no universo da nutrição, da educação física? A Manu sempre foi uma garota inquieta. Ela era mais tímida, muito mais tímida do que é hoje, nem se compara. Mas eu sempre fui uma menina que fui ligada ao esporte. Desde os 6 anos de idade, eu praticava todos os esportes na escola. Uhum. E minha mãe me deixava na escola para poder trabalhar, né? Eu não tive criação do meu pai foi mais ausente do que presente. E minha mãe tocou a vida e ela precisou trabalhar. E eu fui seguir o rumo dos esportes na escola para poder ficar, ter, como é que fala? Para onde ela ter, onde me deixar, né? Uhum. Aí eu fiz todos os esportes que você imaginar na escola, tudo eu fiz. Basquete, handebol, vôlei, futsal, futebol, até natação eu me virei. E isso foi o que moldou a minha personalidade, né? Eu tenho um pouquinho de dom para o esporte, eu acho que meus treinadores falavam, você nasceu para isso, né? Porque eu sempre me destaquei no esporte, nunca fui uma pessoa que tive dificuldade com o esporte. Tudo que você me dá, eu aprendo muito rápido em questão de esporte. E isso foi me despertando a vontade de ser educadora física, né? Só que quando me despertou isso, eu queria seguir a carreira dos esportes de ser treinadora. Mas treinadora de esportes mesmo, de vôlei, de handebol. Eu me destaquei muito no vôlei, joguei campeonatos fora, não fora do Brasil, mas fora do estado, sabe? Joguei muito vôlei, então eu me destacava no vôlei. E isso me despertou, né? Fazer educação física foi onde eu me descobri, desde acho que 15 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser educadora física, que eu queria ser treinadora de esportes. Então, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. E eu nunca fui uma menina que ficava acomodada. Eu era inquieta, sempre fui inquieta. Eu sou até hoje. Eu sempre quero mais, eu sempre queria ser a melhor, eu sempre queria dar o meu melhor. E aí, eu fiz a faculdade de educação física, fui para os esportes, fui para a escola. E eu não gostava de musculação, Ana.
Não gostava, não gostava. Tanto é que quando eu jogava, a gente tinha academia gratuita. Eu não fazia, eu não ia. Eu ia 2 dias e sumia. Odiava a musculação. E Deus foi me jogando pro lado da musculação, né? Para eu conseguir ganhar mais, eu precisei sair um pouco da escola e trabalhar com musculação. E aí foi despertando a minha paixão na musculação. A Manu começou a amar a musculação pelos detalhes que a musculação tem, que às vezes você só faz, você não entende. Quando você está aprofundada no que realmente um exercício físico como a musculação faz no corpo humano, na mente, aí você começa a se apaixonar realmente. Quando você entende realmente. E aí eu fui fazer um curso de personal. E nesse curso tinha uma atleta, o treinador dela, de fisiculturismo, no caso, né? O treinador dela e o nutricionista dela, que era o Rodolfo Pérez. Né? Porque você conhece o Rodolfo, né? Todo mundo conhece o Rodolfo. Todo mundo da nutrição conhece o Rodolfo. E eu fui fazer um curso com eles. Tipo, me inscrevi no curso e fui fazer. E nesse curso, me despertou a vontade de ser uma atleta de fisiculturismo. Quando eu vi aquela atleta, eu falei, gente, tem muita coisa envolvida, tem muita ciência aí por trás disso. E aí eu fiquei próxima do Rodolfo, fui próxima do treinador e da atleta, né? A gente saiu junto para jantar e tudo mais. E eu comecei a perguntar, né? Como é que faz para ser assim? Como é não sei o quê. E eu já tinha um corpo atlético, né? Eu nunca fui... como eu vim do esporte, eu tinha um corpo desde atlético. Sempre, né? Você já tava nesse meio. Eu só estava um pouquinho gordinha porque eu tinha deixado de fazer atividade física, estava envolvida com o trabalho. Mas, assim, musculação, estava fazendo. E a alimentação, a minha, era horrível, horrível, horrível. Eu tinha meu paladar totalmente infantil. Eu não comia salada, nada. Isso eu já tinha 28 anos. Caraca. Tá? Aí, aquilo lá me despertou. E eu comecei a conversar com eles nesse jantar que a gente saiu. Falei assim, como é que eu faço? Eu tenho interesse. Aí, o Rodolfo, imediatamente, e o Mauro, no caso, era o Mauro Neri, o treinador, falaram assim, não, você é só secar, né? E ajustar alguns pontos que você tá pronta. Eu falei, será? Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí durante a semana, depois eu entrei em contato com eles, falei assim, vamos tentar? Vou tentar. Se eu conseguir, nós seguimos. Por quê? Porque eu tinha dificuldade com a alimentação. Minha alimentação não era boa, não era o meu forte, mas eu vinha da disciplina do esporte, então... Né? Vamos tentar. Só mais uma... eu quero mais, né? Eu quero mais. E aí eu falei assim, vou tentar, vamos ver o que dá. Aí ele falou assim, ó, daqui 6 meses tem um campeonato. Vamos tentar se preparar para esse. Aí você 6 falou, meses. 6 meses. 6 meses eu estava pronta em cima do campeonato e eu ganhei o campeonato. Nossa! Então, assim começou minha vida no fisiculturismo. Caraca. Então, eu sempre fui muito inquieta, eu sempre quis mais, eu sempre quis avançar. Eu não gosto de ficar estagnada, como a gente estava comentando agora há pouco. Então, para mim, eu tenho que tá ajudando de alguma forma as pessoas. E isso me despertou, tipo assim, vencer essas competições no fisiculturismo me ensinou muito sobre o que realmente é a mentalidade do ser humano, né? Porque o fisiculturismo a gente pensa, não, é só corpo, só estética. Muito além. É muito além, é muita mentalidade, muita mentalidade. E isso me forjou para chegar onde eu cheguei hoje, né? A mentalidade. E essa é a minha historinha de vida, né? Então, eu vim do esporte desde pequena, fisiculturismo. Aí, eu me formei depois em nutrição, né? Depois do fisiculturismo que eu fui me formar. Porque aí me despertou aquela vontade de saber mais. Eu já sabia tudo de como montar uma dieta, tudinho. Só que eu queria saber mais sobre a nutrição, né? Mais além. Aí, eu fiz a nutrição. E aí, eu agreguei as duas coisas ao meu trabalho, né? E é isso, minha história é essa. Depois eu fui para o mercado digital, que deu super certo. Eu montei um treinamento de glúteo e pelo digital mesmo, a gente... Logo lá no comecinho, quando o Érico Rocha lançou o digital, em 2016. Eu fui uma das pioneiras do digital. E aí eu lancei esse treino de glúteo online e isso aí explodiu. Caraca. Explodiu, vendi muito. E fui para Dubai, fui para Londres, fui para Miami para atender clientes que me contratavam para ir lá atender elas. Treino. Do treino de glúteo. Que demais. Eu juntei as minhas técnicas, a minha experiência no fisiculturismo e montei um curso online de glúteo.
Caramba. É isso. Muito bom. Então, a questão da nutrição, ela surgiu também nessa curiosidade sua de entender como que funcionava por completo ali. Justamente, porque Depois de já ter passado por todo o processo. Isso. Legal. Eu comecei a nutrição em 2017, depois logo que eu estava parando de competir. Eu parei de competir em 2017. Minha última competição foi nos Estados Unidos. Aí eu parei porque eu já estava exausta, cansada, porque o fisiculturismo, ele exige muito, né? E eu precisava focar mais na minha carreira. Que eu estava deixando um pouco de lado minha carreira para poder ser atleta, né? E vamos dizer que o fisiculturismo não te traz, né? Não te traz um retorno. Uma receita para você viver daquilo. A não ser hoje, sim, hoje tem muitos atletas que vivem do fisiculturismo, mas pelos patrocínios, né? Naquela minha época não tinha, então era meio que... hoje o boom que é o fisiculturismo não era naquela época, entendeu? Era até, tipo, as pessoas até olhavam com um olhar de que é isso, né? Que essa pessoa entende? Então, hoje não, hoje é bonito, hoje é moda. Eu falo que hoje é moda, que hoje a cada 3 meses tem um atleta novo competindo em um... É verdade. E lá não, era muito mais difícil. A questão hormonal lá era muito difícil, né? Porque fisiculturismo você precisa usar hormônio. Sim. Você não chega naquele nível de shape sem usar o hormônio. E aquela época era muito difícil de conseguir. Hoje é muito fácil. Hoje os médicos prescrevem. Antes não tinha médico prescrevendo, a gente tinha que mandar buscar fora. Era mais difícil, né? Muito mais. E aí me despertou essa curiosidade pela nutrição, que foi... assim, um ponto maravilhoso que eu uni as duas coisas, né? Uni a educação física com a nutrição para transformar corpos, transformar vidas. As pessoas acham que é só transformar corpos, mas é vidas. É muito além. Muito bom. Mano, aproveitando que você falou da questão do fisiculturismo, o que você, seu maior aprendizado, assim, na época que você estava sendo atleta, que você teve? Falar não. Falar não? O tempo todo. Falar não, o tempo todo. Nossa, eu vou falar para você que, assim, a força mental para você ser um atleta de fisiculturismo, ela é inabalável. No começo eu penei, nos 2 primeiros meses, mas eu acho que como eu já vinha do esporte, eu já tinha essa garra, essa disciplina, então não foi tão difícil para mim. Mas, assim, você tá numa mesa, todo mundo jantando, e você comendo a sua marmita, é muito difícil. É muito difícil. Eu até ficava mais retraída, não saía muito, ficava mais quieta para evitar, sabe? Mas, assim, o falar não, se colocar em primeiro lugar. As pessoas acham que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Não é egoísmo. Se colocar em primeiro lugar é autocuidado. Sim. Tanto autocuidado físico quanto mental. E eu acho que é isso que me trouxe, assim, mais a disciplina e vamos dizer que a constância, a força de vontade de se manter no projeto e garra para chegar onde você quer chegar. Você tem metas, né? Tomada de decisão, né? Isso, muito. Muito bom. Manu, quais que foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou ali no início da sua carreira, da sua jornada? Na minha jornada, foi sair da caixinha. Porque educador físico, você sabe, né? Vamos dizer que eu vou falar a verdade aqui que vai doer, mas de 100%, vamos colocar aqui 95% é acomodado. E aí já tinha aquela imagem, educador físico não vai para frente, não ganha dinheiro, não sei o quê. Então, a maior dificuldade minha foi bolar estratégia para que eu fosse diferente. Eu nunca quis ser mais da mesma, eu sempre quis ser diferente. Então, bolar estratégias para ser diferente, para ganhar mais. Escalonar. E acho que esses foram os maiores desafios. E para o digital também foi um grande desafio para mim, que eu era tímida, eu falei. O fisiculturismo tirou um pouquinho da minha timidez por conta dos palcos. Porque não tinha como, né? Não. Tinha que entrar nos palcos. Mas o falar nas câmeras, essas coisas, eu era bem tímida. E aí a timidez também me travou um pouquinho no começo, mas depois. E quem vê hoje não imagina, né? Não. É bom a gente falar, porque a gente pensa que tudo é flores. Vê hoje você lá. Mas eu conto muito isso, que quando eu era criança, eu era aquela criança que se escondia atrás da mãe.
Entende? Então, Eu era essa criança também. extremamente tímida, olha isso. Então, Aham. tem como a gente vencer essas barreiras, né? Sim. Só a gente querer, né? E colocar em ação. Aí a gente vence. Se você não coloca em prática, não Não, avança, né? não avança. Como deixar de ser tímido? Indo lá e fazendo. Fazendo. E de novo, É. e todo dia, né? Todo dia. É. Eu brinco que É uma quando eu luta. comecei a fazer stories, eu fazia e postava e saía correndo. Nem eu não olhava, olhava. que você olhar, eu apaga. Nunca assistia. Eu fiquei mais ou menos 1 ano sem assistir meus stories, porque senão eu apagava. Porque sempre a gente acha um defeito. Ah, com certeza. É, a gente é muito... O outro nem vê, né? É. Gente... A gente é muito crítico com nós mesmos. Então, se a gente não olha, deixa lá. A pessoa nem vê, a pessoa se identifica com aquilo lá. Com certeza. E você fica se autocriticando o Ela tempo todo. vai se identificar com o seu jeito, né? Justamente. Muito bom. Manu, outra coisa aqui também, uma outra pergunta. O que te fez entender, assim, que você poderia transformar a sua história? Que hoje eu vejo isso, né? Que você transformou a sua história em uma marca. É. Né? Com certeza. E você ensina outras pessoas, né? Você tem essa autoridade no mercado. Como que você conseguiu entender isso? Que você sentiu que você poderia realmente transformar essa história, criar uma autoridade para isso, para ensinar outras pessoas, né? Que hoje eu sei que você ensina outras pessoas também, Sim. né? Uhum. Através disso. Isso foi apanhando, foi errando. Aprendendo muito. Foi batendo a cara no chão várias vezes. Uhum. Eu sempre gostei muito de marketing em si. Desde que eu comecei a mexer com o digital, eu comecei a estudar o marketing bem a fundo e questões de marcas, de como ser uma marca relevante. Legal. Porque eu sempre quis ter uma marca, mas eu nunca imaginei ser uma marca. Uhum. Eu sempre quis ter uma marca. Mas aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo que a minha história, ela marca a vida de outras pessoas. Com E certeza. marcando a vida de outras pessoas, se torna uma marca. Né? Então, eu fui aprendendo a contar a minha história, os meus dilemas, os meus tombos. Eu não tenho vergonha nenhum de falar de vários tombos que eu tive, de vários recomeços. Inclusive, eu tive um recomeço recente. E isso foi forjando e foi me transformando cada vez mais. Eu me autoconhecendo e aprendendo a contar isso de uma forma que as pessoas se identificassem. E foi surgindo a marca Manu Delay. Hoje, realmente, as pessoas me conhecem pelo meu nome, assim. Aquela personal não, é a Manu, entende? Então, tipo, realmente se tornou uma marca. Mas foi acontecendo. Não é um título, né? É você. Foi acontecendo. Isso foi acontecendo aos pouquinhos. E eu fui percebendo que isso era bom, que isso estava me trazendo retorno financeiro e também retorno no coração, né? Porque transformar pessoas traz um retorno muito grande para a gente de pessoal, que a gente se sente satisfeita realmente com a profissão. E isso foi acontecendo, não foi algo assim que eu planejei, eu vou fazer isso. Não, foi acontecendo aos poucos, conforme eu fui trabalhando, conforme eu fui transformando pessoas, isso foi acontecendo. Como que surgiu essa parte de mentoriar, assim? No posicionamento? No posicionamento. Porque mentorias de treino e nutrição e de pessoal, né, de performance, eu já fazia faz anos, né? Mas de posicionamento surgiu com pessoas me pedindo. Naturalmente. Naturalmente. Amiga, me ajuda isso aqui. Como você Como faz? é que eu faço isso aqui? Amiga, como é que você está atendendo essas pessoas? Como é que você chegou a atender essas pessoas? Então, aí eu fui percebendo que aquilo era Deus me direcionando para outro negócio. Né? Eu falo assim que Deus sempre me direciona. Eu coloco o pé, ele vai colocando o chão e eu vou indo. E as coisas sempre na minha vida foram acontecendo. Eu não planejei essa mentoria, não planejei nada. Simplesmente eu fui caindo do lado de pessoas que estavam me pedindo isso. E, de repente, eu estava num curso onde a pessoa desse curso olhou para mim e falou assim, não, você pode fazer isso tranquilamente, que isso aqui você sabe muito bem fazer. E aí eu falei assim, não, vamos tornar isso uma profissão, uma mentoria, né? Esse foi mais recente. Esse foi mais recente, Isso faz 1 ano, mais ou menos, que eu tô. Aí eu fui estudar mais a fundo sobre isso, né? De como colocar a minha mentoria em prática, né? O seu método, né? O meu método para realmente ele funcionar e realmente dar resultado. E eu conseguir transbordar esse conhecimento, né? Porque Deus dá pra gente dons. E se você não utiliza seus dons,
né? Você está guardando o que Deus te deu de melhor. Com certeza. Então, o meu objetivo é servir, é transbordar conhecimento. E eu tenho esse negócio de que Deus vai me levando cada pouco para um canto. As coisas de Deus são assim, né? Vocês vão entender daqui uns dias, que vocês vão ver para onde que eu já vou já. Deus vai me direcionando e vai abrindo as portas assim de uma forma que não tem como eu recuar, sabe? Vai me tirando totalmente de lugares e vai me colocando em outros lugares que não tem como eu falar assim, não vou, porque você enxerga que é o caminho, sabe? É Deus que está conduzindo mesmo. E foi isso que aconteceu com o posicionamento, com a mentoria de posicionamento. As pessoas vieram me pedir da ajuda. necessidade mesmo, de pessoas pedir próximas. ajuda e aos poucos eu fui falando assim, não, gente, eu posso transbordar isso, posso ensinar mais. Foi assim. E quando a gente tá ali servindo, é onde a gente vai descobrindo, né? Justamente, a gente vai descobrindo. E eu vejo que a mentoria de posicionamento que eu tenho hoje, que é a Aura, até o nome eu falo que Deus que me deu, porque caiu assim como uma luva. Veio no seu coração esse Veio nome. no meu coração e caiu como uma luva para o que realmente eu quero dentro de um posicionamento e o que realmente eu sempre fiz, que foi ser autêntica, ser eu mesma. Tô nem aí se a pessoa de lá tá gostando ou não tá gostando. Eu sei que vai ter pessoas que vão se identificar, vão gostar. E a Aura é isso, é trazer o que você tem de melhor de dentro para fora. Legal. Mostrar para o mundo o que você tem de melhor. Então, esse é o significado da minha mentoria. Então, não é só o posicionamento. Eu não vou te transformar numa pessoa que você não é. Não tem como fazer isso. Você tem que pegar o que você tem de melhor, te ajudar a descobrir isso através do autoconhecimento. E, através disso, você vai conseguir ter mais clareza quando você comunicar o que realmente você quer. Eu acho isso muito bonito, porque é você potencializar aquilo que já existe dentro da pessoa e às vezes ela não consegue o que enxergar. E muitas pessoas falam assim, mentoria de posicionamento, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que... Fala assim, não, peraí, calma que essa não é a Aura. A Aura é pegar você, linda, maravilhosa, do jeito que você tá aí, fazer as pessoas te conhecerem dessa forma e se identificarem com você dessa forma. A essência, né? É sobre não precisar de nada para iniciar, né? Tipo assim, você sendo você mesmo. Se você quiser ser algo diferente, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Com certeza. Então, é melhor você colocar ali a cabecinha no lugar, ver o que você tem de melhor. Às vezes você não enxerga o que você tem de melhor, você precisa de outra pessoa para estar falando, que no caso sou eu que vou estar falando, né? E aí descobrir esses pontos fortes e aí saber comunicar esses pontos fortes. Porque você não pode, como eu falei, Deus te deu o dom, né? E Deus falou para você viver em abundância. Então, o seu dom não é para você guardar para você, é para você transbordar, para você servir, transbordar e ganhar dinheiro com isso. Porque o dinheiro, ele é uma consequência, né? Consequência, entende? Então, quando você transborda, o dinheiro vem, a prosperidade vem automaticamente. É muito egoísta a gente querer segurar aquilo só pra gente, né? Eu penso isso. Justamente. E a pessoa pensar, não, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Já vai dar errado. Já vai dar errado. Começa, se você não é assim que funciona, não é assim que funciona. Primeiro você serve, primeiro você transborda. Sim. Se você tiver medo de transbordar, de ensinar, de servir, vai adiantar. Não vai adiantar. Se você ficar guardando pra você, não vai adiantar. Deus te deu aquilo pra você transbordar. Perfeito. Concordo 100%. E vocês já pegam esse insight aí, ó. Já anota. Manu, e teve algum momento, assim... A gente fala muito sobre virada de chave. Teve algum momento que você teve uma virada de chave na sua vida? Ou foram em vários momentos? Como que foi isso? Foram várias viradas de chave. Tive uma agora. Recente, que em breve saberão. Agora, recente, uma virada de chave. Tive a virada de chave para o fisiculturismo, tive a virada de chave para a nutrição, tive a virada de chave para o digital, tive a virada de chave para o posicionamento. Então, são várias viradas de chave que eu tive. Mas acho que a que mais está me tocando é essa do posicionamento. Ela está muito forte em mim. Porque quando falaram, você tem que ensinar posicionamento, eu falei, gente, mas eu não sei ensinar a pessoa a se vestir.
Eu não sei, às vezes nem eu sei me vestir direito. Coisa, né? E aí Deus foi me mostrando que não era isso. Uhum. Deus foi falando, não é isso que está no seu coração. Então, não é dessa forma esse posicionamento. Não é esse posicionamento aí que as pessoas vendem muito. Não é esse formato, não é posicionamento de você ter foto bonita. Não, é posicionamento de dentro para fora. Então, eu falo que essa foi uma grande virada de chave. Muito bom. Porque eu estou transbordando muita coisa. Através disso. Isso. Nossa, isso é muito profundo, né? Eu até quando eu dou algumas palestrinhas, algumas coisas, eu vou falar sobre isso, eu me emociono pra caramba. Porque realmente eu sinto que é algo que é divino. Foi quando eu me apeguei mais, tive mais intimidade com Deus que foi acontecendo. E foi acontecendo muito natural. Muito natural. As coisas de Deus são assim, né? São leves, naturais. Não, sem pressão. Coração. Sem pressão nenhuma, sem ansiedade, descansada. E vem. E tá vindo, e eu transbordando. E graças a Deus tá dando certo. E dá pra ver na sua fala, no seu olhar falando não disso. Eu não me emociono? Eu não me emociono? O quanto que muda. Toda vez que eu vou falar, meu olhinho tchuf. Porque eu sinto que realmente isso é um propósito. Sim. Eu sempre achei que meu propósito era transformar ali o corpo da pessoa, a autoestima, mas vai muito além. A gente estava falando isso no episódio anterior a esse, justamente sobre essa questão do propósito. O propósito, ele não é uma coisa em si, né? Seu propósito é ser nutricionista, é ser personal, não é isso. Não. Ele é um processo, né? São várias coisas. É o que te faz acordar, é o que te faz... que dá sentido... Pra você viver ele mesmo, né? Que você se sente bem, que faz arder o coração. Justamente. Então, eu sempre amei minha profissão. Eu amo ser educadora física. Eu amo trabalhar com musculação. Eu amo ser nutricionista. Eu amo transformar corpo de pessoa para que ela se sinta bem, melhor consigo mesma. Amo isso. Mas essa virada de chave agora tá me enchendo os olhos de uma forma diferente. É algo sobrenatural. Sabe? É diferente. E você tá nessa jornada tem quanto tempo, Manu? Assim, do início da educação física até aqui? Tem quantos anos, mais ou menos? Vai entregar a minha idade, né? Caramba, menina. Olha ela entregando a minha idade. Calma aí. Eu formei em 2005 em educação 2005. Física. E assim, a gente... Por que eu pergunto isso? Porque... são vários momentos que você teve, né? Então, assim, sempre tem algo a mais, né? O Senhor, ele sempre tem uma porção a mais pra nós. E é sempre algo que às vezes tá fazendo sentido ali, aí você precisa de uma nova coisa, né? Então, vai surgindo. Eu falo, assim, que nada na minha vida foi por acaso, sabe? Se eu olhar pra trás e falar com a minha menina lá de trás, eu vou falar assim, vai, só se joga. E eu sempre me joguei, sempre. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos. Eu nunca falei assim, não quero, não sei. Eu tive um momento... Isso é um diferencial, né? Eu tive um momento da minha vida que eu fiquei muito presa, que foi durante o meu casamento, que foi um momento que eu me retraía muito por motivos que eu tive lá no casamento. Mas quando me soltou, menina... Ninguém segurou. Voltou aquela menina lá de trás, lá, que se jogava, que fazia tudo que colocava na minha frente, eu fazia. Então, eu sempre fui assim, sempre quis ir além. Eu sou meio inquieta. Sempre teve coragem, né, também, porque eu acho que é muito sobre isso, né? Coragem. Coragem. Coragem de arriscar, de dizer não para algumas coisas. Ousadia, coragem, eu acho que são pontos bem fortes meus. Eu não tenho medo, assim, de arriscar. Bateu com a cara na porta, volta para trás. Aprende, já bati. Pega o aprendizado. Já bati. E bati, assim, que valeu muito a pena eu ter batido, eu ter voltado para trás. Precisava daquilo, né? Recomeçar, porque me ensinou muitas coisas que hoje eu posso ensinar para você a não fazer. Com certeza. Entende? Não vai por aí, querida, não vai. Eu já testei esse caminho aí. Já testei. Deu ruim. É isso. Muito bom, muito bom. Manu, e o que significa, né? Vamos falar aqui sobre a questão do posicionamento para você, assim. Se posicionar de uma forma clara, se posicionar com clareza, né? O que significa isso para você? E qual que é a diferença, assim, de aparecer nas redes sociais, de estar ali, porque muita gente tá ali, né? Tá aqui. E de construir realmente uma autoridade. Autoridade não vem sem essência.
Não vem sem essência. Você só vai ter autoridade quando você mostrar a sua essência e as pessoas se conectarem com a sua essência, com o que você realmente é. Um dos pilares da aura é unicidade. É aquilo que você tem de único. O outro é a autenticidade. Tá? Então, A é de autenticidade, U de unicidade. A autenticidade, ser quem você é, falar do jeito que você fala. Claro que dá para melhorar, né? Quando você for pensar em vender algo, você melhora algumas coisas na fala. Mas ser autêntico do jeito que você é. Eu visto roupas assim, eu ando de chinelo. Ok, tá legal. Essa é a sua autenticidade, é com isso que as pessoas vão se conectar. Então, comunicar isso com clareza é autoconhecimento. É você saber quem você é, você confiar em quem você é, no que você entrega, e aí você vai conseguir comunicar com clareza isso daí. Então, primeira coisa é tirar o que você tem de melhor para fora. Como é que eu ensino isso? Mostrando para a pessoa que ela tem de melhor. Que às vezes você tá aí quietinha aí, e eu sei o que você tem de melhor, porque eu tô enxergando, só que você não enxerga isso. E aí, aos pouquinhos, eu vou mostrando para ela. E aí, eu faço ela fazer um vídeo do jeitinho, direcionando do jeitinho dela. Não, vai por aqui, ó. Isso aqui é você. Isso aqui está sendo robotizado. Isso não é você. Tá tentando ser alguém, né? Porque eu acho que hoje tem muito isso, né? Rede social, o vídeo do fulano viralizou, vou fazer um igual. Mas aí é o que estão vendendo, né? É o que estão vendendo sobre posicionamento, que você tem que vestir um terno, que você tem que vestir uma roupa elegante. Não, gente, se você quiser andar descalço, você anda. Eu conheço palestrantes, que o careca mesmo, sabe o palestrante careca? Ele palestra de bermuda e camiseta. E ele não é autêntico, ele não é autoridade. Então, por que você tem que se transformar numa pessoa que você não é para ser uma autoridade? Não é. É o que você tem de melhor. É o que estão vendendo sobre posicionamento, é isso. Não, que você tem que vestir isso, que você tem que se portar. Quando eu me formei, eu achava que eu tinha que vestir um terninho e era só isso. Eu não podia vestir, nem uma camisa assim, não. Tinha que ser o terninho. Eu visto terninho hoje porque eu gosto, porque eu sinto frio e eu uso isso daí. Eu fui mudando ao longo do tempo. Mas se você não só isso, né? Se você me vê todo dia nas redes sociais, eu vou aparecer descabelada, com malha de ginástica e suada. Realidade. Essa sou eu. Então, é isso, trazer o que a pessoa tem de melhor e fazer com que ela se comunique com o público dela com clareza, mas na personalidade dela, sem mudar a personalidade dela. Então, isso que vai gerar a construção da autoridade. A autoridade gera com conexão. Perfeito. Se você não se conecta, você não vai enxergar aquela pessoa como... Você não vai admirar, não vai ser fã daquela pessoa. E aí, se você admira e você é fã, você enxerga ela como uma autoridade. Perfeito. E as pessoas vão se conectar com quem é parecido com ela, né? Então... CPF se conecta com CPF, né? Muitas pessoas falam assim, eu tenho que mudar meu perfil profissional do perfil pessoal. Não. Tem que estar os dois. Os dois têm que caminhar junto. Você dentro do seu perfil... Dentro do seu perfil, você vai colocar mais coisas profissionais no seu feed e as pessoais é dentro do Stories. Vai lá, brinca, fala com as pessoas, mostra seu dia a dia, que é ali onde as pessoas vão se conectar com você. Sim. Isso é muito bom da gente falar, porque é uma questão, uma dúvida muito comum, né? Da galera, eu vou ter que fazer 2 perfis. E eu costumo falar sempre assim, não tem como separar, por exemplo, eu sou nutricionista, né? Não tem como separar a Ana Paula nutricionista, da Ana Paula, eu sou a mesma pessoa, em qualquer lugar. Né? Antigamente tinha essa mentalidade. A gente leva a nossa essência, né? Antigamente tinha essa mentalidade dentro do marketing. Mas aí... Ainda tem um pouco, né? Assim, dependendo. Algumas pessoas ainda estão errando nisso, sabe? Eu até peguei uma pessoa para mentorar essa semana e ela já me perguntou de cara. Aí eu falei assim, peraí, não. Aí eu fui explicar para ela, não, ó, o mercado tá diferente, as pessoas querem se conectar com pessoas, com histórias. Então, a gente vai começar a contar a sua história de uma forma que a pessoa entenda de onde você veio, para ela se identificar com você, se conectar. E aí, sim, você começa a ser autoridade, não é? Perfeito. É conexão. Autoridade é conexão. Esse é o nome, conexão. Muito bom. Perfeito, Manu. E assim... hoje eu vejo assim, né? Muita gente tem dificuldade de, às vezes, cobrar o valor que realmente
ela merece ali, né? Uhum. De às vezes falar, minha consulta é tanto, minha aula de personal é tanto. Às vezes as pessoas travam, né? Ah, não, deixa eu te mandar depois ali no WhatsApp, deixa eu explicar como que funciona. Tem aquela dificuldade, né? Uhum. Por que você acha que vem essa trava? De onde que vem? De enxergar esse valor realmente ali. A pessoa não confia no que ela entrega. Perfeito. Ela não confia no que ela entrega. Ela não acredita no que ela entrega. Você só vai conseguir cobrar o seu valor quando você acreditar naquilo que você está entregando. Então, às vezes, você está com medo de cobrar o que vale porque você não... confiança. Porque você não entrega o suficiente que você sabe que você poderia entregar. Entende? Então, É forte, né? Mas é confiança. É verdade. confiança no que você entrega. Por isso que eu falo, é transbordar ao máximo possível, sem medo de mostrar. Sem medo a pessoa vai me copiar, vai fazer igual. Vida que segue. Olha que maravilha, ela tá te copiando. Ninguém copia algo que é ruim. Se ela tá te copiando, você já é uma autoridade para ela. Então, já me tornei uma autoridade para uma pessoa, porque ela tá me copiando. Quanto mais você ensina, quanto mais você entrega, quanto mais você transborda, mais confiança você vai ter em si mesmo e no que você está entregando. Aí você vai conseguir cobrar o valor que você merece, né? Perfeito. Mas é realmente confiança na entrega. No que entrega. E você vê muito isso? Toda hora. O tempo todo. O tempo todo. Aí, muitos personagens chegam e me falam assim, nossa, mas você cobra caro. E como é que eu faço para cobrar isso? Eu falei assim, como é seu atendimento? O que você O que você faz? O que você está fazendo de diferente para o seu aluno? O que você está deixando na pessoa, né? Além da aula. O que você está indo lá só contar? Contar números e colocar carga? Ou você está fazendo algo diferente? Legal. Então, tem que buscar isso aí. O que eu estou entregando? Né? O que eu estou entregando? Será que eu estou entregando? O que eu estou entregando vale isso que eu vou cobrar? Entende? Por isso que é muito importante a pessoa se conhecer, né? Enxergar o seu valor ali. Terapia. Resumo. O nome disso é terapia. Vá para terapia. Vá para terapia, porque eu acho que todas as pessoas têm que fazer terapia. Todas. Porque é autoconhecimento. O autoconhecimento que vai fazer com que você consiga transbordar. Sim. Ninguém tira isso também, né? Depois que você... Terapia e tombo. Se joga, se cair, levanta. É isso. Mano, e qual que é o maior erro, assim, né? Você comentou sobre mas qual o maior erro que você vê as pessoas, né? Os profissionais cometendo na hora de se posicionar mesmo, né? Ali no digital. É querer ser o que não é, né? Querer fazer um personagem ali, querer ser transformado da noite para o dia em alguém que a pessoa não é e não vai ser. Esse é o maior erro. E está acontecendo muito e tem pessoas vendendo o posicionamento dessa forma. Vende posicionamento por quê? Porque você tem que falar assim, você tem que comportar assim. Isso acontece muito com médico. Eu atendo médicos. Acontece muito com médicos. Não é só nutricionista. Que eu atendo? Todos os profissionais. Eu achei que era focado o que está vindo mais para mim é da área da saúde. Mesmo. Legal. E vindo muitos médicos, porque o médico, ele é muito técnico. São raros os médicos que conseguem falar naturalmente o que ele está fazendo. Ele é muito técnico. E aí ele acha que ele tem que ir para as redes sociais e ser técnico nas redes sociais. Só que se você for técnico, você não vai aproximar. Não vai aproximar, não vai gerar conexão e as pessoas não vão entender o que você está falando. Né? Porque quem está assistindo não é outro médico. São pessoas leigas. Com certeza. Então, o maior erro é esse. A pessoa querer ser muito técnica, né? Que isso não gera conexão. Não querer mostrar a vida dela. Também é um grande erro, porque as pessoas se conectam com pessoas e não com... Se você tá ali no meio não com CNPJ. Até os grandes nomes agora estão mostrando a cara, estão mostrando a vida, mostrando a realidade. O Adib da CIMED, a Natália Beauty, os grandes nomes mostram a sua vida. Então, se você se jogou na rede social, se você quer ser autoridade, você tem que mostrar a sua vida. Então, isso é um erro também. E ser o que não é o principal. Querer ser o que não é. Se transformar no que você não é, na sua essência. Não sustenta, né? Não sustenta. Perfeito. Manu,
vamos falar sobre a questão de alinhar, né? Porque alinhar tantas coisas, eu vejo assim, você, né? Esporte, vida pessoal, e aí todo mundo vive isso, né? Não é só trabalhar, não é só ter uma vida saudável, então são um conjunto de coisas. Como, pra você, assim, o que você daria, assim, né? De sugestão, de conselho, né? Como alinhar realmente essa disciplina de realmente estar ali, a questão do esporte, a questão de vida pessoal, com as estratégias dessa parte de estar nas redes sociais, que eu vejo hoje uma dificuldade muito grande, né? Nossa, eu não tenho tempo pra postar, não tenho tempo pra... Como é que eu vou mexer com isso? Não mexo com o Instagram porque eu não tenho tempo. Acho que essa é a maior desculpa, assim, né? Que as pessoas arranjam. É a maior dificuldade, né? Vamos dizer. Não desculpa em si, mas... Uma das coisas que eu aprendi com o fisiculturismo foi a rotina. Uhum. Hábitos se constroem com rotina. Uhum. Então, quando você tem que programar o seu dia. Não adianta você querer acordar e fazer o que vai vir pela frente. Que der na telha. Que der na telha. Ah, eu vou ir trabalhar, se der tempo eu vou postar. Não. Os posts, as redes sociais, o seu posicionamento tem que estar dentro da sua rotina como se fosse uma reunião. Vocês um trabalho mesmo, né? É um trabalho. Como se fosse, não, ele é. Ele é um trabalho, só que muitas pessoas não enxergam ainda como um trabalho, porque elas não estão lucrando com isso, elas não estão tendo um retorno financeiro com isso. A gente só entende como trabalho quando a gente tem retorno financeiro. Uhum. Então, tem que colocar como, eu falo, colocar como reunião. Tem pessoas que têm dificuldade de treinar. Eu falo assim, você tem que ter um horário. Fixo. Se você não tiver um horário fixo, se você começar a querer um de manhã, você vai falhar. Então, você tem que fazer uma rotina. Então, acordei, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um post ou eu tenho ajuda. Definir cada horário de cada coisa. Quando você definir cada horário de cada coisa, você vai conseguir ter constância, vai conseguir ter disciplina, porque você tem uma rotina. E depois isso vira um hábito. Aí a disciplina, ela só vem se você tiver uma rotina, né? Senão não vai ter como você ter disciplina. E o hábito também. E o hábito também. Só rotina. Então, você tem que programar. É tudo programado. Ah, mas não tenho tempo. Vou buscar filha, não sei o quê. Sempre tem um tempinho se realmente aquilo lá for importante para você, né? Se for prioridade. Tá tudo bem também se não for prioridade para você. Então, é só tudo bem, não fazer. Só não querer fazer. E não esperar resultados diferentes. Justamente, não esperar resultados diferentes. Os meus mentorados do posicionamento, eles têm... Eu já monto a rotina. Ó. Ah, legal. Isso é bom. Eu já entrego lá a ferramenta para montar a rotina. Porque você precisa ter constância. O que é a minha promessa? É que a pessoa consiga cobrar mais caro pelo posicionamento que ela vai construir. Para ela cobrar mais caro, ela precisa ter constância. Senão ela não vai conseguir. Você vai ficar aquele vai e volta. Igual emagrecimento. Sim. Se você não tiver a sua rotina, não tiver constância, você vai ficar no efeito sanfona. Mesma coisa com posicionamento. Então, eu entrego a ferramenta, a gente monta a rotina da pessoa, aí, através dessa rotina dela, dentro dessa rotina que a gente faz todo o trabalho, inicia e tem constância. Perfeito. E você tendo constância, rapidinho isso vira um hábito. Vai fluindo, né? Vai fluindo, vira um hábito, aquilo lá você já vai acordar. Se torna parte de você. Se torna parte da sua vida, da sua rotina. Sim. É isso. Isso aconteceu comigo também. Era algo que eu comecei, assim, a me posicionar nas redes sociais. Eu era estudante ainda, né? Então, quando eu me formei, aí eu já tava com isso potencializado. E, assim, já era uma parte de mim estar ali presente. Vai ficando natural. Você começa com dificuldade, com medo, morria de vergonha de pegar uma câmera, gravava, falava parecendo que era pra dentro, assim. Então, assim, eu te entendo muito essa questão da timidez, porque eu sempre fui muito assim. Então, hoje, eu ter que ser host de um podcast é uma coisa que eu olho, meu Deus, a Ana Paula lá atrás nunca imaginaria isso, tinha vergonha de falar, olhar uma câmera, né? Então, as coisas vão acontecendo, né? Não, e eu palestrando, meu Deus do céu. Até hoje, eu subo no palco tremendo. É um desafio diário. Tremendo. Eu fico tremendo lá uns 3, 4 minutos. Mas você vai. Mas eu faço. Acho que isso é o principal, né? Mas é um pouquinho lá da timidez de trás, né? Se você perder totalmente isso daí, aí vira bagunça, né? Não tem graça mais. Isso é verdade. Manu, agora só pra gente encerrar aqui as últimas perguntas, né? Eu te perguntei sobre a questão das lições, né? Do esporte, do fisiculturismo, né? E de tudo que você fez. Quais lições, assim, né? Que
você trouxe realmente, não só para sua vida, né? Que você trouxe toda essa questão de saber dizer não e tudo mais. Não só para sua vida, mas para os negócios também. Qual que é uma outra lição que você traria para os seus negócios? Da questão do esporte em si. Disciplina e Também. constância. Disciplina Total, e constância. Né? Constância. Você não constrói nada do dia para a noite. Você constrói colocando ali tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso é disciplina. Isso é constância. Então, o que eu mais trago é isso. Tipo, você só vai ter o resultado quando você botar a mão na massa, realmente planejar aquilo lá e ter constância e disciplina para não sair daquele foco. Isso é o que eu mais... É permanecer, né? Permanecer. Fazer um dia, uma semana, meses, porque anos. o fisiculturismo, ele é muito isso. Você só consegue o resultado final ali depois de... Por exemplo, a gente está em booking. Booking é quando a gente faz o processo de ganho de massa muscular. Então, aí é um processo que você precisa ir lá, total, dia a dia, treinar, comer tudo certinho, bonitinho. Então, disciplina, constância para se manter no foco e na meta. Mesma coisa nos negócios. Vale para tudo, né? Mesma coisa nos negócios. Crescimento da noite para o dia, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Se a pessoa, da noite para o dia, virou milionária. Não. Olha para a vida dela, olha para a construção que ela tem, olha o que ela vem construindo ao longo do tempo, o que ela caiu, o que ela levantou. Tantas vezes, né? Eu falo assim que os meus erros foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Perfeito. Os meus fracassos. Porque foram eles que me ensinaram a não fracassar novamente. Foram eles que me ensinaram a levantar e, não, vamos por outro caminho. Né? E não está errado você cair, levantar e ir por outro caminho. É necessário, você aprende. Hoje eu posso passar um posicionamento para uma pessoa que eu caio. Tantas vezes que eu caí, que eu fiz errado, aquilo lá eu não vou ensinar. Então, eu vou ensinar só o que eu aprendi de bom. Ela vai fazer e vai dar certo para ela tudo? Não, porque ela também precisa errar para aprender. Né? Deus vai moldando a gente conforme os nossos erros. Então, eu acho que isso, a constância e a disciplina foi o que o fisiculturismo, o esporte em si mais me ajudou. Porque quando eu entrei no fisiculturismo, eu já tinha essa... Já vinha, né? Já vinha dessa veia aí de constância, Legal. Disciplina, de colocar meta. Meta é essencial. Tem um direcionamento de onde você quer ir. O que você quer? Onde você quer chegar? Metas curtas e metas longo prazo. Essas também são coisas que eu ensino dentro do posicionamento. Metas curtas e metas de longo prazo. Que você tem que ter. Aquelas que você vai cumprindo e aquilo lá vai te motivar. Vai te dando um gás, né? Vai te motivando. Então, você vai cumprindo aquelas metas, vai te motivando para você seguir até a meta de longo prazo. Muito importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho vai servir. Né? E aí? E você não vai ter motivação para seguir. Você vai no oba-oba. Vamos, deixa a vida me levar, né? Exatamente. Muito bom. Na sua visão, qual que é a relação, né, entre posicionamento, autoconhecimento e prosperidade? Essas 3 palavrinhas. Qual que é a relação entre elas? Não existe posicionamento sem autoconhecimento. E não existe posicionamento sem autoconhecimento. Não adianta você querer ser o que você não vai ser. E não existe prosperidade sem posicionamento. Você precisa se posicionar, você precisa ter atitudes, ter decisões, né? E isso vai te trazer autoridade e também prosperidade. Então, está tudo alinhado. A primeira coisa é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o mais importante. Porque se você não sabe quem você é, não sabe o que você quer, e não sabe para que você veio ao mundo, você fica perdido. Você fica, igual a gente falou, deixa a vida me levar. Então, o autoconhecimento que vai te direcionar para um posicionamento, porque quando você sabe quem você é, você sabe falar não, você sabe falar sim, você sabe entrar, você sabe sair. Então, você já se posiciona quando você realmente sabe quem você é. E se você se posicionou, a prosperidade só vem. Ela vem de consequência. Ela vem de consequência. Muito bom, muito bom, muito bom. E se eu vou fazer uma pergunta agora mais reflexiva aqui pra você, Manu. Boa. Se você pudesse, né, voltar assim ao tempo, conversar com a Manu lá de trás, lá do início da jornada, o que você diria pra ela? Se joga, minha filha. Só vai. Só vai, se joga, se joga.
Eu até estava lendo, essa semana eu estava arrumando umas coisas lá em casa e eu achei um bilhete de uma pessoa que eu recebi, sem brincadeira, acho que uns 15 anos atrás. Caramba. Eu até postei, e nesse bilhete falava assim, que eu era muito grande para ficar escondida, que eu tinha vindo ao mundo para curar, para restaurar, sabe? E aí eu falei assim, gente do céu. Deus. Quando eu peguei aquilo na minha mão, eu li, é bonitinho, né? Uhum. E eu guardei, falei, achei bonito, guardei. Ontem, quando eu peguei, foi ontem, não, antes de ontem, foi domingo. Antes de ontem, né? Uhum. Domingo. Quando eu peguei aquilo na mão, eu falei, gente, Caramba. isso aqui realmente... E aí me deu mais o gás ainda pelas decisões que eu estava precisando tomar. Me deu mais gás ainda. Então, se eu voltasse lá atrás, eu ia falar para ela assim... Vai do jeito que você está querendo ir, que é assim mesmo. Porque eu nunca quis ir de uma forma... Eu nunca passei por cima de ninguém, sabe? Uhum. Nunca precisei, sabe? Minha criação foi muito, muito, muito boa. Minha mãe, assim, é uma guerreira extraordinária. E eu sempre quis ajudar o outro, sempre servir. E eu acho que isso foi um grande diferencial. Tá? Para eu ser quem eu sou hoje, foi o servir. De eu nunca ter medo de servir, de te ajudar, de pegar na sua mão e falar assim, não, vem cá, vou te ajudar. Eu nunca tive medo disso. Eu tive amigas que se tornaram personal trainers porque eu falei para elas, o que você está fazendo da sua vida? Você não está fazendo nada, vem cá, vou te ensinar. Aí eu ensinei uma profissão para elas, sabe? Eu tenho 3 amigas assim, que eu ensinei uma profissão para elas. Hoje elas são personal trainers renomadas na cidade delas, entende? Legal. Então eu nunca tive medo, eu não tive medo da concorrência. Uhum. Então, vem cá, vou te ajudar. Transbordar, né? Transbordar. Então, acho que a Manuzinha lá de trás, acho que ela não fez nada errado, não, sabe? Ela tá fazendo tudo certinho. Precisava passar por ela tudo precisava, e isso é o que realmente faz com que hoje ela consiga ajudar mais pessoas, é o que ela passou. Perfeito. Essa história, né? É a história. E o que você diria, Manu, pra quem tá ouvindo a gente, que às vezes tem se sentido, sei lá, perdido, né? Ou sente que pode ser mais e às vezes tem aquele receio, né? Então, que você pudesse deixar um conselho para essa pessoa de vida, de o que vier do seu coração. Deixe sua mensagem. Eu tenho uma frase que é a seguinte: a sua marca é a marca que você deixa nas pessoas. Você só vai conseguir ser uma marca relevante, se tornar uma pessoa de autoridade, uma pessoa que realmente as pessoas te enxerguem e vejam você como algo igual, tipo Gustavo Lima. Você olha, nossa, quando você tocar o coração das pessoas, quando você transformar vidas, quando você conseguir deixar um legado, deixar uma transformação na vida dessa pessoa. Então, a sua marca é a marca que você deixa nas pessoas. Então, o que você está fazendo? O que você está fazendo de bom para o próximo? O que você está... Você está só pensando em ganhar dinheiro? Você está só pensando em você? Ou você está fazendo além disso? Você está servindo, você está transbordando? Então, é isso. Não tenha medo de servir. Não tenha medo de transbordar. Não tenha medo de ensinar o que você sabe. Que quanto mais você ensina, mais você aprende. Dobro, né? Dobro. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, quando você aprende, você consegue ensinar mais ainda. E isso vai girando um fluxo e automaticamente você vai se transformando em alguém que as pessoas querem ser. Sim. Né? As pessoas te admiram e elas querem ser como você. Né? Se inspiram. É isso. Muito bom, Manu Delay. Manu, muito obrigada por toda a contribuição aqui, né? Por compartilhar, abrir um pouco pra gente da sua história, né? Eu sempre falo que a gente sempre pode aprender com a história do outro, né? Com certeza. Das pessoas. Então, por isso que esse podcast existe. E quando eu conheci você, eu falei, caramba, eu preciso chamar a Manu porque faz total sentido com o podcast, né? Então, o nome Com Propósito é justamente sobre isso, né? Trazer pessoas que vivem realmente diante de um propósito, né? Não, e a gente se conectou tão rápido, sim, né? Mas é porque a gente tem um propósito muito claro. Sim, com certeza. Quando as pessoas têm um propósito muito claro, elas se conectam. Sim. Então, é um prazer te receber aqui. Desejo muito sucesso aí nessa nova jornada. Obrigada. Esse episódio vai sair sexta-feira, então as pessoas ainda não vão estar sabendo, né? Provavelmente da novidade que vem aí. Mas eu tô muito feliz, assim. Desejo muito sucesso, que você voe cada dia mais alto. E obrigada mais uma vez por compartilhar aqui com a gente. Amém. Todo o seu conhecimento, toda a sua história. Amém. Recebo. Obrigada.
Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui com você e espero que você também transborde muito, que eu sei que você tem isso aí de sobra. E Amém. a vida vai te ensinando e vai... Só pede a Deus para Ele direcionar seus caminhos que Ele vai abrindo para você. Amém, amém. Então, obrigada. E obrigada para você que ficou até o final aqui também. Curte, comenta, compartilha esse episódio, que o YouTube entende e percebe que nós somos relevantes, né? Entrega isso para mais pessoas, transborda todo esse conhecimento, né? Todas as histórias que a gente traz aqui. Deixa aqui também o seu comentário, o maior insight que você teve com a Manu, o maior aprendizado que você teve diante desse episódio. E sigam muito ela também nas redes sociais. Manu, deixa suas redes sociais, qual que é? @Manudelay. @Manudelay, acompanhem ela. E o Podcoff com propósito também, tá? Como @Podcoff com propósito. Acompanha a gente lá, a gente sempre tá soltando os cortes, os episódios. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, sai o episódio. Essa semana só, que vai ser diferente, que vai ser na sexta-feira. Mas o normal é na segunda. Então, espero você no próximo episódio e muito obrigada!